Essa modelagem de produto, né, quando a gente fala de transformação digital, ela é estritamente importante, né? Para você saber exatamente qual produto e o resultado que você espera e como fazer esse tipo de transformação, né? Não é incomum nesse mundo a gente encontrar um cliente que acha que tem um problema, mas na verdade ele tem outro problema, né? Ou ele não sabe exatamente o que ele precisa, né? Que não tem maturidade para o digital, ou tem uma visão mais inadequada do processo que ele tem offline, que pode ser digitalizado e tal. E vocês devem encontrar, como a gente encontra por aí no mundo corporativo, às vezes o cara te procura pedir uma coisa, mas na verdade você já percebe que o que ele precisa é outra. E como vocês lidam com casos assim? Como é que você fala, cara, vem cá, vamos conversar. Talvez eu acho que o que você está pedindo não é exatamente o que você precisa. Vou te propor aqui um MVP nesse produto para que você entenda melhor como a gente pode organizar produto, processo, resultado e negócio com a estrutura de tecnologia, né? Porque geralmente a gente sabe como são os clientes de tecnologia. Eles vêm querer comprar tecnologia, né? E não, na verdade, o que a tecnologia pode proporcionar, né? Como é que vocês lidam com isso, essa aproximação do cliente? Vamos lá, é muito comum, tá? É muito comum, assim, o cliente vir com um pedido pronto. Isso. Não, a gente acha que é só no mundo corporativo que o cliente vem pedir pronto. Não, o usuário, ele é usuário em qualquer lugar do mundo, né? Ele vem com um pedido pronto, olha, quero construir tal coisa, né? E a gente tem um processo na nossa área de negócios que é tentar entender os porquês, né? Claro que quando é algo que é um produto padrão, quero um novo portal institucional, ok. Aí segue, né, o processo da caixinha. Mas quando ele vem com algo que já foge da caixinha, a gente tem um processo comercial de tentar entender os porquês. E dependendo do nível de maturidade dessas respostas e de estrutura que esse cliente tem, a gente acaba fazendo alguns questionamentos, tá, que levam a uma consultoria. Tá? Uma consultoria que a gente chama amigavelmente de discovery, né? Que é o quê? Uma imersão dentro desse cliente, geralmente por 2 meses, com alguns profissionais específicos para uma necessidade que o cliente trouxe. Tá? E o output dessa consultoria acaba sendo que é uma avaliação, né, do pedido no cliente, onde a gente acaba envolvendo o time de TI dele, né, time de operação dele, time de negócio dele, time de marketing dele, escutando todas as frentes que a gente acha necessárias para aquele pedido, porque daí a gente começa a puxar todo mundo, olha gente, isso aqui vai provavelmente para o digital, mas qual é a posição, né, da equipe A, da equipe B, da equipe C da empresa com relação a isso? Porque todo mundo vai ter que operar, todo mundo vai ter que responder em cima disso. E o output dessa consultoria acaba sendo, né, em geral, né, algo atrelado a SEO, quando a gente está falando de algum produto que é mais aberto, para mostrar, olha pessoal, os usuários se comportam dessa forma, então o que tu estava me pedindo lá não é muito bem o que o usuário está buscando hoje. Né? Um outro output que a gente tem, né, é um output de usabilidade e design, que é um protótipo do que se espera. E um terceiro output é um output ligado à tecnologia, que é para dar uma viabilidade. Porque escutando essas áreas, né, volta e meia surge uma necessidade de uma integração. E a gente sabe que integração não é bem assim. Né? Junta tudo isso, né? Olha, para isso que tu tinha me pedido lá, né, mudou às vezes completamente para outra coisa. Para executar, né, esse novo projeto, a gente precisa de uma equipe desse tamanho, né, para daqui X meses aí ter uma primeira entrega. Então a base ela entra com essa camada consultiva no início, muitas vezes, quando é um produto que não segue aí um padrão de uma caixinha fechada. Tá? E isso tem demonstrado bastante êxito, né? Porque invariavelmente a gente também acaba fazendo a parte posterior, que é a da execução, acaba criando o que é o nível de confiança com o cliente, porque a gente vive com o cliente por 2 meses, entende do negócio dele, e não só do negócio, mas de muitas questões operacionais para sair com esse output, né? Então a gente tem uma bela assertividade no que tem que ser construído. Mas novamente, né, aí constrói a nível de MVP geralmente, porque daí vai cair na mão do usuário real,
E a gente sabe que daí todo o roadmap lindo, maravilhoso, de 1, 2, 3 anos, às vezes, né, muda completamente quando cai na mão do usuário depois, né? Então tem todo esse ciclo aí, mas que ele colabora bastante nesse sentido. Legal. Você chegou exatamente no ponto que eu queria, Corsetti. Porque é meio difícil você pensar no processo inteiro de transformação, tudo aquilo que vai ser desenvolvido, tudo aquilo que vai ser requerido, num timeline muito bonitinho, o que passa por um processo de descoberta que é muito ágil e muito dinâmico, etc., e que às vezes o próprio cliente não sabe que precisa. A gente que realiza um projeto como esse também não sabe exatamente onde vai dar, porque você precisa fazer o processo de discovery, entender de fato a necessidade. E às vezes o trabalho é essa própria consultoria, né? Às vezes isso já é o próprio core. Dali você, como você disse, vai derivar em alguns produtos que vão atender todo um processo, mas um processo que a consultoria já remodelou completamente, já teve tudo isso. E aí vocês conseguem ter esse approach para o cliente para vender essa consultoria antes do produto que ele já veio... Cara, vocês são mestres da negociação, porque é muito difícil vender alguma coisa pro cara que ele não sabe que precisa ainda, né? Vamos lá. Muitas vezes o cliente ele vem com essa ideia modelada, né, e ele já contratou uma consultoria anterior para chegar ali. Né? Não, é isso que eu preciso fazer. Só que as consultorias, em geral, tá, elas não dão o como fazer. Elas dizem que tem que ter. E tá tudo bem, é o trabalho delas. Uhum. Né? Olha, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Mas como? Né? Aí tu precisa envolver realmente todo um aparato de profissionais aí que já tem um chão grande de produção, né? Porque na produção a gente descobre muitos, né, Cs. A gente traz isso, né, então para esse mundo, vamos dizer assim, real do dia a dia da produção, né, que é essa consultoria para mostrar a viabilidade junto daquilo que vai ser construído. Então a gente tem muito dessa dinâmica, né, por uma questão de origem da empresa, né? Nós somos, né, muito técnicos, né? A base, né, ela tem um quê aí de todos os seus sócios, né, são técnicos. Eu, por exemplo, sou engenheiro, né? Então isso acaba dando muita credibilidade para o nosso trabalho, o cliente acaba confiando muito nisso, né? A gente acaba tendo muita propriedade quando a gente traz, né, as questões, desde o comercial para poder vender isso, até depois as entregas que acabam sendo feitas. Legal.